Bem-vindos a mais um Trio de Quatro, um programa que debate a política, mas que aborda também assuntos como a educação, a saúde, a cultura. E no caso de hoje vamos também dedicar algum tempo à situação de guerra que se vive na Ucrânia. Como habitualmente tenho comigo o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa. O convidado de hoje é o Carlos Almeida, um jovem político bracarense, ex-vereador da CDU na Câmara Municipal de Braga e que foi também número 2 da lista da CDU às eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral de Braga. E vamos começar naturalmente com o nosso convidado. O Carlos Almeida teve sempre uma forte ligação à política autárquica da cidade de Braga. Nas últimas eleições deu lugar à Bárbara Barros, que foi igualmente eleita vereadora da CDU. Quer explicar-nos o porquê da sua saída? Bom, eu, antes de mais, começo por agradecer o convite para estar aqui presente no vosso programa. É com muito gosto que o faço. E também por deixar uma saudação a todos aqueles que veem e acompanham esta vossa emissão. As razões da minha saída, eu creio que também tive a oportunidade de torná-las públicas quando decidi, ainda antes do termo do meu segundo mandato na Câmara Municipal, deixar as funções de vereador na oposição da Câmara Municipal e prenderam-se no fundamental com razões pessoais, profissionais, num momento da minha vida em que eu entendi que precisava de alguma forma reduzir a intensidade da minha atividade política. Eu penso que de uma forma resumida é isso que posso dizer, pronto, também já a esta distância e como compreenderão, quando nós reduzimos essa intensidade e eu felizmente consegui de alguma forma fazê-lo, também vamos nos desligando de alguma atividade política, neste caso, o que também nos permite ter, depois, passado algum tempo, uma visão ainda assim diferente daquela que tínhamos no momento. E para dizer que eu penso que foi uma decisão importante, uma decisão acertada. Na altura, creio que também lembrei que a rotatividade dos rostos políticos é algo que é muito importante e eu continuo a acreditar nisso. Penso que foi importante também dar lugar a rostos de quadros mais jovens da CDU, no caso a Bárbara Barros, que muito bem tem desempenhado o papel, na minha opinião, de vereadora, já antes das eleições e que felizmente nós conseguimos também que fosse eleita nas eleições de setembro do ano passado. A CDU já teve a responsabilidade das autarquias em Braga, nomeadamente quando teve o pelouro da habitação social, penso que foi com o Jorge Matos, e também no tempo do engenheiro Mesquita Machado, claro. Aos olhos de hoje, como é que vê essa participação no Executivo Socialista de então? Bom, nessa altura, obviamente eu não tinha a experiência política que hoje tenho, porque já passaram muitos anos. Mas creio que o balanço que faço. Mas já andava certamente geral, pela Jota, já andava, da já. Juventude Comunista. Sim. Sim, e acompanhei na altura e dentro daquilo que também era a minha intervenção a outro nível, consegui ter também algum papel nisso que foi o desempenho, porque o desempenho dos mandatos de vereação na CDU são sempre muito coletivos, não é? E acabam por chamar à participação todos aqueles que têm disponibilidade e que gostam e querem contribuir e ajudar. Mas para fazer essa avaliação que me questionou, eu penso que quando conseguimos ter um papel mais decisivo na tomada nos centros de decisão, perdoem-me o pleonasmo, acabamos por conseguir, de alguma forma, também dar um contributo mais significativo no exercício das funções para as quais nós somos eleitos. É diferente, é muito diferente um vereador com pasta e um vereador sem pasta. Não é sequer comparável do ponto de vista dos meios, dos recursos que tem disponíveis para poder desempenhar as suas funções e muito menos é comparável quando colocamos em cima da mesa, num quadro comparativo, aquilo que se pode fazer num caso e no outro.
E eu penso que esses exercícios de funções, quer pelo Jorge Matos, quer pelo Casais Batista, e indo mais atrás, outros vereadores da CDU que tiveram funções nas maiorias do Partido Socialista, conseguiu sempre de alguma forma deixar uma marca positiva. Eu, nesse recente que me falou, da habitação social, eu creio que muito daquilo que se conseguiu na altura de reabilitação dos bairros, que só agora se voltou a fazer, é importante dizê-lo, há aqui um hiato de muitos anos entre esse momento, no início dos anos 2000, e agora, quando estão novamente a acontecer renovações dos bairros habitacionais, e que isso também deve ser, obviamente, valorizado. Joaquim, queres comentar as palavras do Carlos? Em primeiro lugar, queria cumprimentar os espectadores, desejando um bom programa e que consigam, que sintam neste programa um programa que lhes seja útil e importante para, pelo menos, debater a cidade. Em segundo lugar, cumprimentar também os intervenientes da mesa, em especial o Carlos Almeida, que é com muita satisfação que vejo aqui connosco. O Carlos Almeida foi um vereador marcante na cidade, por várias razões. E tanto foi marcante que, como disse, já acabou o seu mandato há 2 anos, mais ou menos, não foi? Há 1 ano e qualquer coisa. E, num programa de debate sobre Braga, é convidado para estar, tendo já o certo interregno da sua atividade política. Isso significa, precisamente, que foi um vereador marcante naquela altura, que a gente não esquece, e que, portanto, é perfeitamente justificável que, tendo algum período agora de sabático, entre aspas, que seja novamente chamado e que seja chamado a debater a cidade e defender as suas ideias, os seus pontos de vista, etc. É com muito gosto que temos aqui. E realmente o Carlos Almeida foi um vereador diferente, porque de alguma maneira deu sempre uma prestação positiva em relação aos problemas da cidade, mantendo sempre a sua posição, mas de qualquer maneira sempre construindo, ou seja, quando por vezes concordava com o que tinha que concordar, discordava com o que tinha que discordar, propunha alternativas, mas sempre num espírito construtivo e de diálogo, e penso que granjeou imenso respeito até por parte do Executivo Municipal, para essa postura. Também é preciso não esquecer que o Carlos Almeida foi eleito num quadro de derrota que a CDU teve no passado, quando o ex-vereador Jorge Matos, de alguma maneira, foi penalizado, ou aliás, a CDU foi penalizada por uma série de colaboração com o mosquitismo, quando aceitou pelouros no Executivo Municipal de Mesquita Machado. E, portanto, o Carlos Almeida conseguiu recuperar com a sua candidatura agentes do PCP, conseguiu segurar os votos e, de alguma maneira, conseguiu uma vitória importante, quer na eleição, quer depois do desempenho do seu mandato. Aliás, a CDU em Braga, independentemente de eu estar nos antípodas ideológicos, políticos, partidários, da visão de sociedade do Carlos, tenho que reconhecer que, do ponto de vista pessoal e político, a CDU tem apresentado bons nomes aqui na cidade durante estes anos todos, depois do 25 de Abril. Quer o engenheiro Casais Batista, quer o Dr. Vítor Branco, quero recordar aqui que também foi um grande vereador daquele tempo, foi membro da Comissão Administrativa a seguir ao 25 de Abril, depois eleito vereador, e, portanto, foram sempre pessoas da cidade que acrescentaram positivamente a sua atividade política na cidade. Portanto, é com todo o gosto que eu tenho aqui e vamos lá debater aqui algumas coisas. Sim, Pedro. Que sejam necessárias. Queres acrescentar alguma coisa ao que eu já disse? Quero cumprimentar o Damião, cumprimentar o Joaquim e, obviamente, cumprimentar o Carlos também. O Carlos é um amigo de há muitos anos e o Carlos é muito mais do que a sua vida pública, está muito para além das fronteiras daquilo que fez como vereador. Vocês estão a tentar convencê-lo a regressar? Não. Eu tento muitas vezes em privado e no quadro da nossa relação mais pessoal, e ele sabe o que eu acho sobre aquilo que é o contributo e a valia que ele traz ao debate da cidade, mas quando o plano da participação esbarra com aquilo que são os nossos planos pessoais e familiares, isso são escolhas que cabem a cada um, que nos cumprem respeitar. Mas eu sou contemporâneo do Carlos Almeida, nós somos do mesmo ano, e eu acompanho a vida pública do Carlos Almeida há muitos anos, desde o associativismo estudantil, no contexto ainda do ensino secundário, académico também, aqui na Universidade do Minho, e político de há muitos anos. O Carlos Almeida foi, e acho que não é preciso estarmos aqui, pode soar a simpatia por estarmos aqui em debate, não é nada disso. O Carlos Almeida foi um excelente vereador. Em particular, não estou com isso a dizer que foi pior vereador no segundo mandato, mas no segundo mandato já não teve a mesma disponibilidade que teve entre 2013 e 2017. Entre 2013 e 2017 foi, sem sombra de dúvida, um vereador que marcou a oposição,
com uma agenda sempre bem preparada, com acompanhamento dos dossiês, com conhecimento do terreno, das problemáticas, e acho que ajudou a qualificar e a escrutinar a atividade do município. E, portanto, enquanto ator político, porque nós não somos só atores políticos quando estamos em funções, eu hoje estou na mesma função que o Carlos Almeida, que é de não ator político, não sou autarca, não sou eleito, portanto estou cá no mesmo plano, mas nem por isso deixo de, não tendo nenhum cargo de eleição, de ter uma visão e responsabilidades na leitura e no acompanhamento daquilo que é o pensamento e a construção da cidade. Obrigado, Pedro. Carlos, a CDU sempre defendeu a remunicipalização da AGER, devolvendo, portanto, a empresa à gestão pública. Como é que isso podia ser feito na visão da CDU? Bom, eu, antes de mais, se me permitirem, tenho que, obviamente, agradecer aquilo que foram as palavras, quer do Joaquim Barbosa, quer do Pedro Sousa. Como disse há pouco, ainda vão convencê-lo a regressar. Não, é uma candidatura à vereação. Deixe-me dizer que, muitas vezes, no exercício das funções políticas, principalmente quando nós fazemos de forma conjugada com a nossa vida profissional, familiar, portanto, não vivemos para a política a tempo inteiro, muitas vezes há um sentimento da falta de um reconhecimento, porque há generalizações, como todos sabemos, há assim um lugar comum sobre os políticos, e eu, muito honestamente, nunca me considerei um político, porque, como digo, nós temos outras dimensões da nossa vida, e é importante nós sentirmos que, de alguma forma, deixamos alguma coisa feita. E, portanto, as palavras que tanto o Joaquim Barbosa como o Pedro Sousa aqui declararam, obviamente que eu só posso agradecer, porque é importante ficar... Não ligado ao PSD, como é o Joaquim. Sim, claro, e nós temos muitas diferenças políticas, ideológicas, convicções certamente muito dispares em relação a muitas matérias, mas é importante também haver este respeito democrático, de reconhecimento, como eu certamente penso que sabem que tenho por ambos, e obviamente que isso também nos dá um certo conforto no exercício das funções que vamos assumindo. E em relação a sua pergunta, que eu não vou fugir, obviamente. Nós, já agora para situar, votamos contra a privatização da AGER. Não é? Há pouco o Joaquim Barbosa dizia que o Jorge Matos acabou de ficar, de certa forma, colado a uma certa colaboração com o mosquitismo, foram mais ou menos estas as palavras. Está aqui um bom exemplo de o Jorge Matos, vereador da CDU de então, ter ficado isolado a votar contra a privatização da AGER, porque na altura, quer o PSD, quer o CDS, aprovaram, até queriam que tivesse sido mais, eventualmente ter sido uma percentagem de capital superior. Nós defendemos que a AGER devia manter-se na esfera pública e desde então temos feito um caminho, com naturalmente os seus momentos, de exigência de remunicipalização. Entendemos que a AGER só pode servir plenamente o seu papel de serviço público, de abastecimento de água, de saneamento, de limpeza e higiene urbana, de recolha de resíduos, se estiver orientada para uma lógica de servir as populações e servir o concelho. Aquilo que nós temos assistido ao longo destes anos que nos separam desde o momento em que a AGER viu 49% do capital ser privatizado, é uma lógica de gestão orientada para o lucro. E eu sei que falaremos ainda de muitos outros assuntos e, portanto, não quero detalhar ao pormenor toda esta situação, mas basta nós compararmos aquilo que têm sido os investimentos da AGER. E não falo apenas no Executivo desde 2013, da maioria da coligação de Juntos por Braga. Falo antes disso ainda, porque a AGER foi privatizada em 2004, 2005, se a memória não me falha. Os investimentos que ficaram por fazer e a acumulação de lucros e a distribuição de dividendos que tem ocorrido anualmente na AGER, para percebermos que, de facto, a AGER não tem cumprido o papel que lhe está destinado e que devia ser prioritário, garantindo, de facto, um serviço de qualidade, eficiente, porque a gestão pública também pode e deve ser eficiente, não há aqui uma exclusividade da gestão privada, e, obviamente, aquilo que são eventuais
lucros da gestão deste serviço. Caso a AGER fosse uma empresa pública detida 100% pelo município, podiam e deviam ser reorientados para o investimento público e até para o desenvolvimento de outros serviços de maior qualidade às próprias populações. Obrigado, Carlos Joaquim. Só para situar aqui dois ou três pontos. Em primeiro lugar, o Jorge Matos, se não estou em erro, quando ele votou contra a municipalização da AGER, aliás, a privatização. Desculpa, contra a privatização da AGER, foi no período em que ele... Foi antes de 2009. Sim, foi 2001, 2015. Penso que foi em 2005. 2001, 2005. Pronto, mas penso que foi em 2001, 2009, por aí, que ele passou a assumir, no novo mandato, passou a assumir pelos da Câmara. Não. Ele foi vereador entre 2001 e 2005. Foi só um mandato. 2005, Foi só um pronto. mandato. Mas nessa altura... E perdem ok, o vereador. mas nessa altura, de qualquer maneira, ele era uma das exigências que o Engenheiro Mesquita Machado tinha para quem tivesse pelos da oposição, era votar o relatório de atividades e o programa de atividades da Câmara. Sim, viabilizar. Aconteceu. E, portanto, ele teve que votar todos os anos, teve que votar esse programa de atividades e orçamento municipal, o que implica logo uma adesão. E não estou a dizer que não fui eu que estou a dizer que foi penalizado. Foram os eleitores do PCP que penalizaram por isso. Sim, eu percebi que tinha a ver com as consequências. Sim. Recuperou isso. Agora, vamos lá ver. O Presidente da Câmara de Braga já disse que seria favorável até à remunicipalização da AGER. O único problema é que, primeiro, há aqui vários problemas que temos. Primeiro, é preciso saber que os privados queiram vender. E a gente sabe mais ou menos que o valor da privatização condaria mais ou menos 40 a 50 milhões de euros. E, portanto, nesta fase do orçamento municipal, quando acabamos de fazer, quando devemos acabar de pagar o estádio, penso neste mandato, a Câmara de Braga não tem agora meios disponíveis neste momento para avançar com uma ideia dessas. Será com certeza uma ideia a pensar no futuro, porque a remunicipalização da AGER tem algumas vantagens, de facto, para Braga, e, portanto, será de considerar quando houver dinheiro. E isto é como na nossa casa, quando não há dinheiro, não se pode fazer algumas coisas. Quando houver, sim senhor. Braga já está suficientemente penalizada por determinado tipo de opções que se fizeram no passado, onde se deu um passo maior que a perna, não é? Refiro-me, por exemplo, ao Estado Municipal ou à questão dos rebotes sintéticos. Braga já pagou muito por isso e, portanto, há que ter em consciência que temos de ter orçamento e capacidade financeira para uma situação dessas. Também é preciso ter em conta que, de alguma maneira, os serviços que a AGER presta à população não foram nada penalizados pelo facto da atual estrutura societária. Não é? Portanto... Obrigado, Joaquim. Pedro, tens certamente uma visão diferente do Joaquim. Sim. Certamente. Não, eu era muito jovem quando este processo foi discutido. Já tinha dirigido? Já. Era dirigente da Juventude Socialista e lembro-me bem desta discussão ter ocorrido dentro do Partido Socialista, no quadro daquilo que era a liderança, que todos conhecem, do engenheiro Mesquita Machado, que se impunha com muita força. E lembro-me porque tem que ver com a minha visão de sociedade, enquanto representante da Juventude Socialista, ter votado contra a privatização da AGER. E de ter sido, de ter levado com o epíteto de que eu era um insubordinado. Porque não fui a favor daquilo que foi a tendência que foi defendida nessa discussão e lembro-me do termo que me ficou, que era o insubordinado. Bem, não, eu acho que votaria novamente hoje contra a privatização da AGER. Há áreas, e aí aproximo-me em grande parte delas do Carlos Almeida, em que eu entendo que, fruto daquilo que é o acesso universalista, aquilo que é a prioridade da gestão de alguns instrumentos com primado da gestão pública, eu entendo que a AGER nunca deveria ter sido privatizada, foi uma decisão do Partido Socialista. É facto que na altura permitiu a venda dos 49% do capital, eu não sei o valor, mas tenho ideia que a valores de hoje estamos a falar de cerca de 25 milhões de euros, é o valor que eu tenho em mente, e é óbvio que esse valor também permitiu investimento e também permitiu a capacidade de se aportar, de fazerem apostas noutras áreas da gestão pública. Mas há uma coisa que me aproxima, eu estava a dizer, daquilo que pensa o Carlos Almeida. Eu acho que o património da boa gestão não é dos privados. Eu acho que a gestão pública tem sim de dar provas e de demonstrar, como tem feito muitas vezes, que é capaz de gerir com competência, que é capaz de gerir com sensatez, com equilíbrio, com responsabilidade. E apesar de eu reconhecer
que a AGER hoje fez um caminho, no quadro da sua gestão, de procurar melhorar os seus serviços, de adejar alguns, de refrescar algumas práticas, de ter introduzido alterações na forma como se faz, nomeadamente a recolha do lixo, com muito diálogo, com muito ruído também em algumas fases, sobretudo nas freguesias menos urbanas. Mas há hoje, relativamente à AGER, ainda com um dossiê que está pendurado, que é o dossiê do contrato da gestão delegada, que todos nós nos lembramos, que tinha lucros a atribuir aos privados de, salvo erro, 8,3% ao ano, que ainda hoje, supostamente, aguarda, apesar de haver muito ruído sobre isto, há muito pouca informação, o tal parecer da ERSAR, e há hoje distribuições de lucro a fazer, que 51% são para o município, e que o município poderia usar e deveria poder usar no quadro do seu projeto de desenvolvimento de cidade e que estão hoje ainda congelados. E, portanto, há coisas no quadro da AGER que ao dia de hoje não fazem sentido, e tal como há quase 20 anos, eu na altura era um insubordinado contra a privatização e hoje sou um convicto defensor da Obrigado, Pedro. remunicipalização. Temos aqui muitas questões para tratar ainda. Carlos, falando um pouco sobre a política ambiental da Câmara Municipal de Braga, o Rio Oeste, as 7 fontes, o abate recente de algumas árvores, ou muitas para alguns, na cidade. Como é que a CDU vê esta política do executivo da Ricardo Rio? Bom, o Rio Oeste parece um problema crónico, né? Mas infelizmente não é o único problema nas linhas de água que temos na área do município de Braga. É verdade. Eu quero, obviamente, também aqui referir não só os problemas com o Rio Cávado, que vão surgindo, ainda que mais pontualmente, mas também, de um ponto de vista muito semelhante ao do Rio Oeste, já numa fase muito crónica, os problemas relacionados com o Rio Torto e a Ribeira de Panoias. E são problemas que tardam em ver soluções. Mesmo as descargas ilegais, que de vez em quando vendem sem saber. As descargas ilegais, no caso do Rio Oeste, e, para além disso, todos os problemas inerentes ao facto de haver uma rede de águas pluviais construída que falta cadastrar, que é preciso permitir-nos identificar quais são os problemas que existem na rede e que tantas e tantas vezes têm levado a que haja misturas entre águas residuais com as águas pluviais e que depois contaminam o Rio Oeste, mas também aquele que é um problema gravíssimo que decorre da sobrecarga da Etar de Froços e que contamina o Rio Torto e a Ribeira de Panoias, criando problemas ambientais seríssimos e uma perda de qualidade de vida muito significativa às populações das freguesias que são adjacentes, portanto, àquelas linhas de água. O caso das 7 fontes, é importante também reconhecer alguns progressos. Nós não estamos no ponto em que estávamos em 2013, é verdade. Foi muito importante, logo no primeiro mandato, a suspensão do troço da variante, que era algo que punha em causa o próprio monumento nacional. Foi importante alguma campanha de sensibilização, o diálogo, entretanto, construído com os proprietários do terreno, que é bom também lembrar, grande parte deles são privados, portanto, a Câmara conseguiu, entretanto, dar alguns passos nesse sentido, de aquisição de terrenos para o domínio público, para poder concretizar o Parque Verde. Agora, quer dizer que, pelo menos em relação às 7 fontes, há algum avanço. A Câmara está no bom caminho? Eu creio que está num caminho importante, que com estes sinais que eu agora referia, portanto, que são positivos. Agora, se me perguntarem se estou satisfeito, não estou, como eu acho que nenhum de nós aqui estará, porque nós precisávamos que a resposta fosse mais célere, e compreendo todas as limitações e dificuldades que existem, até do ponto de vista administrativo, legal, mas se a pergunta for essa, eu só posso responder que gostaria de ver já hoje, nas 7 fontes, um parque verde, a valorização do património, que não é só o físico, não é?
não é só o monumento em si, mas a água, o espaço verde, florestal e, digamos que, o usufruto da população desse espaço, que tanta falta faz a Braga, porque, só para rematar esta ideia sobre os espaços verdes e ambiente, eu penso que é provavelmente uma das maiores lacunas da política municipal que nós temos vindo a retratar ao longo dos anos, e que continua e que continua a não encontrar resposta nesta maioria, que é de facto o foco e a decisão clara e inequívoca de que Braga precisa de mais espaços verdes, de mais parques públicos para usufruto da população. Braga, com a dimensão que tem, com o crescimento populacional que tem tido, permitam-me só dar aqui um exemplo. Desgraçadamente, por causa da pandemia, houve limitação de circulação, restrições à circulação das pessoas, e nós víamos, quando havia alguma abertura, aqueles momentos em que podíamos relaxar um pouco mais, em que havia horários que as pessoas podiam sair à rua, como ficava o complexo da rodovia e a ecovia do Rio Oeste, completamente lotadas, em que não era possível sequer conviver, usufruir do espaço, porque Braga tem falta, tem carência absoluta de espaços desta natureza e de grande dimensão. Era já uma realidade e que eu creio que importa responder a curto prazo. Obrigado, Carlos. Joaquim, tens a mesma visão? Bom, há aqui dos outros aspectos que o Carlos falou que são importantes e interessa esclarecer. Quanto à questão do Rio Torto e Ribeira de Paneleiras, é importante saber-se que já há um acordo feito com a Agência Portuguesa do Ambiente no sentido da requalificação e renaturalização daquela zona. Okay? O Presidente da Câmara de Braga até já disse publicamente que em 2023 que o problema estava resolvido. É evidente que todos concordamos que todos achamos com certeza, inclusive o Executivo Municipal, que isto já devia, sequer desejável que já estivesse feito, mas as coisas têm o seu tempo, têm os seus passos a dar. O que é importante é que se caminhe para essa direção. E, portanto, com certeza o Carlos saberá que é um problema que em breve será resolvido. E ainda por cima, juntamente também com a nova central, aliás, com a nova ETAR do Rio Oeste, que em conjunto vão, de maneira modificar completamente, eliminar completamente esse problema. Na questão das 7 fontes, eu penso, aliás, não é só penso, é um dado facto, quer dizer, que foi uma herança das mais tenebrosas da época mosquitista, o que se fez nas 7 fontes. É preciso não esquecer que os terrenos foram muitas vezes, já quando se podia perspectivar alguma, enfim, uma zona verde para aquela zona, foi dada capacidade construtiva, que isto de alguma maneira impedir que se fizesse das 7 fontes uma zona de lazer e verde com a construção de uma estrada, praticamente que atravessava quase as 7 fontes de um lado ao outro. E, portanto, tudo isto foi um trabalho enorme que esta Câmara teve, e não posso esquecer até o trabalho grande que teve nesse sentido o vereador Miguel Bandeira, no sentido de tornar isto possível. E, claro que também devia ser há mais tempo, mas com todos os condicionantes legais, com toda a negociação que é preciso fazer com os proprietários, com todo o condicionismo legal inerente, onde também o Hospital de Braga também tem alguns interesses naquela zona, onde é preciso negociar. Tudo isto demora imenso tempo. O que interessa é que neste momento estamos, na questão das 7 fontes, estamos num caminho que já não volta atrás. Portanto, já é irreversível o destino das 7 fontes como um parque ambiental. Isso é que mais ano, menos ano, vai ser conseguido. Concordo perfeitamente com o que diz o Carlos sobre a questão ambiental em Braga. Isto é um problema antigo, não se muda em 2 mandatos autárquicos, nem em 3, nem em 4. Às vezes há erros de gestão autárquica que vão gerações a serem alterados, mas estão a ser dados passos nesse sentido, quer na recuperação do Picoto, no sentido de tornar mais atrativo às pessoas, de ser mais visitado, mais usado, o Parque das Camélias, a própria 7 fontes, como vos disse, e outra série a requalificação do Parque Desportivo da Rodovia. Tudo isso foram passos importantes dados nos últimos anos, no sentido de devolver mais verde à cidade. É preciso não esquecer que uma zona, aliás, penso até que na altura o vereador, era uma opinião pessoal do vereador Vitor Sousa também, que a zona de Lamaçães, o Parque de Lamaçães, seria a zona ideal para um parque da cidade. É uma zona agrícola, com imensa água, e portanto seria praticamente quase no centro da cidade, e que seria uma zona excelente para um parque municipal. No entanto, o mosquitismo foi ali prédios, asfalto, cimento, etc. Nos tempos que se conheceram para trás, graças a Deus que já
Obrigado. Já não Obrigado, volto. obrigado, Joaquim. Pedro, tens algo a dizer sobre isto? Tenho, claro. Eu tenho uma visão um bocadinho pessimista e acho que há muito a fazer nesta matéria, não é? Acho que o Carlos e o Joaquim já tocaram aqui em algumas questões. É óbvio que há questões que têm contextos mais difíceis, mais fáceis, umas que são administrativamente e na gestão do dossiê demoram mais tempo, menos tempo, são mais complexas, menos complexas, mas há algumas questões que se arrastam no tempo e que são graves, não é? A questão de continuarmos a ter repetidamente, apesar de um investimento grande realizado já por esta maioria, na monitorização, na rede de monitorização das águas superficiais, continuamos a ter inúmeras descargas para todos os rios que servem a cidade. Isto não pode deixar de nos preocupar. Num quadro daquilo que são hoje e no quadro da agenda que existe hoje para a sensibilização ambiental, para aquilo que são questões absolutamente centrais no plano da política, continuarmos a ter repetidamente, é que se fosse isoladamente um caso ou outro, mas nós temos quase semanalmente, de 15 em 15 dias, as redes sociais inundadas com fotografias de um rio este, sobretudo, que é o que tem menos caudal e, portanto, também se torna mais visível, mas também é aquele que cruza, de facto, o centro do concelho e toda a cidade, e que já teve, acho que, todas as tonalidades possíveis e imaginárias. Sobre ainda, eu acho que há outros maus exemplos, e exemplos que não deveriam acontecer. Braga saiu da carta de autarquias que não usa glifosato. Quem usa glifosato continua a ser a AGER, é um péssimo exemplo. É uma prática que não faz sentido no tempo atual. Há uma carta também para a prática, as boas práticas ambientais, e a não utilização de glifosato é uma delas, e a AGER insiste com as freguesias em inúmeros trabalhos na utilização do glifosato. E o abate de árvores também. Há dias eu discutia, ainda no último mandato, a questão do abate de árvores. E foi-me dito que é preciso ver que entre o número de árvores que foram abatidas e o número de árvores que foram plantadas, há um enorme ganho a este nível. Mas a grande questão é que abater uma árvore centenária ou abater uma árvore antiga, de grande porte, e plantar 20, 30, 40 ou 50 árvores não é a mesma coisa. Porque uma árvore com 20 ou 30 anos, desde que não haja questões fitossanitárias, desde que não haja questões de saúde, tem um conjunto de valências que uma árvore mais jovem só terá daqui a 20 ou 30 anos. O ensombramento, a redução da temperatura, a capacidade de sequestrar carbono da atmosfera e, portanto, eu acho que também a este nível não temos andado bem. O último ponto, e assumindo que este Executivo tem uma tomada de decisão, que eu acho que é uma tomada de decisão acertada e que marca também a vida das 7 fontes, que é, sem dúvida, a suspensão da construção da variante, e acho que este mérito tem que ser justamente reconhecido, mas eu acho que se tem anunciado muito e se tem conseguido muito pouco. Investiram-se mais de 500 mil euros em estudos. Ao dia de hoje investiram-se mais de 500 mil euros em estudos, em contratações de serviços a especialistas fora do município. Passaram-se 9 anos desde 2013, desta que era uma grande bandeira da coligação. O Alexandre Joaquim dizia que isto já não volta atrás e todos desejamos que assim seja, porque eu concordo muito com a visão que eles também aqui professaram, o Carlos Almeida e o Joaquim, de que há necessidade de nós expandirmos e de repensarmos e de perspectivarmos e de desenharmos outros parques verdes no serviço ao concelho, mas há também neste domínio uma forma de gestão deste dossiê que eu acho que não tem sido feliz. Nem todos os proprietários, e eu sei do que falo, até porque na minha qualidade de advogado tenho tido a oportunidade de acompanhar este dossiê, têm sido tratados da mesma maneira. Há os proprietários que são recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara, há os proprietários que não são recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara, e tem havido aqui diferenças de tratamento num contexto de grande dificuldade, porque é um facto, a Câmara conseguiu, e bem,
alargar a sua área pública comprando terrenos, mas a maioria dos terrenos são ainda privados, e eu entendo que a forma como este diálogo se faz com os proprietários deveria ser mais plural, mais igual, porque aquilo que resultará das 7 fontes que nós desejamos que seja um grande parque verde, resultará também da forma como estas negociações decorrerem. Porque se elas não correrem bem, ou se continuarem a arrastar anos a fio em tribunais, podemos, daqui a mais 9 anos, continuar aqui a discutir as 7 fontes. Ok. Muito rápido. Não, esta questão dos privados, a ideia que eu tenho é praticamente em 3 ou 4 privados só. Ou seja, a maior parte deles o problema está resolvido e, portanto, as coisas demoram o seu tempo. Estamos a falar de 3 ou 4 com interesses específicos, não é? E, portanto, já muito se avançou com isto. Mas falta-me dizer aqui uma coisa sobre o Rio Oeste. O Rio Oeste teve, do ponto de vista estrutural, tem uma deficiência original. Tem a ver com o facto das redes das águas pluviais agora no Rio Oeste. E muita gente critica, e bem, a poluição do Rio Oeste. Se for preciso, sem o saber, até pode ser poluidora do rio. Basta lavar um carro à porta de casa, que muitas vezes a própria lavagem do carro pode desaguar, as águas libertadas podem desaguar do Rio Oeste. Há uns tempos, os próprios bombeiros municipais, quando limparam uma estrada onde tinha havido um acidente com um caminhão com umas tintas, sem querer, mandaram água para o rio quando o rio passou da branca. Graças a Deus que era uma tinta aquosa e a coisa resolveu-se. Portanto, agora, o cadastramento das águas está a ser feito. O Rio Oeste tem avançado, as melhorias do Rio Oeste são visíveis e avançaram enormemente nos últimos tempos. A fauna, a flora têm desenvolvido de uma maneira grande. Claro que não é perfeito, mas está uma obra estrutural muito grande, é que poderá modificar a atual situação. Joaquim, obrigado, temos que mudar de assunto. Temos que saber exatamente o que é que estamos a falar. Carlos, a Fábrica Confiança certamente será transformada numa residência universitária, pelo menos parece ser esse o destino final daquela estrutura. O que é que te apraz dizer sobre o assunto? Bom, eu sobre a Fábrica Confiança, nós podemos dizer aqui muita coisa. Não teremos certamente tempo para fazer o histórico. Exato, que não é menos importante. Para dar também a oportunidade ao Joaquim. Não é menos importante fazer esse histórico, mas penso que de uma certa forma também já vai sendo conhecido pelos bracarenses em geral. Veremos como é que vai ser, qual é o desfecho deste processo. Não é a primeira vez que se fala da Fábrica Confiança poder ser uma residência universitária. Aliás, a ideia inicial do município, da maioria da coligação Juntos por Braga, era precisamente essa. Contudo, era uma residência universitária privada. Na altura, eu era vereador na Câmara Municipal e recordo-me bem de ter dito que não era esse o caminho, porque, havendo a necessidade, que é reconhecida por todos, da falta de alojamento estudantil aqui na cidade de Braga, o que o município devia fazer era encetar conversações com a Universidade de Minho, com o seu reitor da Universidade de Minho, para perceber de uma eventual disponibilidade e vontade de concretizar um projeto que fosse de uma residência universitária pública. Hoje é isso que está em cima da mesa, é conhecido, é público. Será o destino mais provável. Desculpe, será o destino mais provável. Pronto, veremos. É necessário financiamento também para a concretização desse projeto. Do PRR, certamente. E esperemos que seja, de facto, suficiente, porque esse é um problema, diria que, central na questão da Fábrica Confiança hoje. Porque houve oportunidades no passado, contrariamente àquilo que nos foram dizendo, também é bom que se diga, porque a aquisição da fábrica estava condicionada a fundos comunitários e quando foi decidida a sua aquisição, houve essa disponibilidade que depois nunca chegou a ser concretizada, ainda referindo-me ao CREN, e chegamos a um ponto em que o município diz não ter recursos próprios para concretizar um projeto de reabilitação da fábrica e alocá-la àquilo que era um compromisso, porque de facto foi um compromisso, a funções culturais e a funções sociais, e aparece agora esta oportunidade de financiamento para concretizar uma residência universitária e responder a uma necessidade que de facto é premente e que precisa de uma resposta urgente aqui na cidade. Creio que a oportunidade não deve ser perdida no sentido de se poder
reabilitar o edifício, agora classificado, porque entretanto foi um processo que foi concluído, e salvaguardar o edifício implica naturalmente respeitar aquilo que são as normas que se impõem no quadro de num monumento de interesse público. Joaquim. Eu praticamente concordo quase 70% com o que disse o Carlos. É preciso não esquecer que o próprio engenheiro Mesquita Machado, quando da aquisição da confiança, fê-lo depender, ou fê-lo condicionar o seu futuro à hipótese de existência de fundos comunitários para a sua reabilitação. Desde o tempo do engenheiro Mesquita Machado, que nunca se pensou que fosse orçamento municipal, que fosse reabilitar um edifício daquela natureza. Até porque Braga tem outras prioridades, tem outras necessidades. O orçamento é escasso e é preciso onde é que vamos alocar os recursos. Nós não vivemos num mundo onde o dinheiro é infinito. O dinheiro é finito, como está a se ver em Portugal, e portanto há que fazer escolhas. A própria Universidade do Minho e o IPCA, já agora também, não é? Porque seria a residência universitária, penso também para os alunos do IPCA, se não estou em erro, não é, Carlos? Eu creio que neste momento há essa possibilidade de se poder no futuro também responder a alguma necessidade do IPCA. Pelo menos o IPCA manifestou interesse, enfim, publicamente, juntamente com a Universidade do Minho. A própria Universidade do Minho aderiu a este projeto que nunca aderiu antes, a partir do momento em que houve fundos financeiros que permitissem a sua utilização para a residência universitária. E ainda bem que esta é a solução e, portanto, penso que será, exatamente como disse o Carlos, uma necessidade que Braga tem. O imóvel foi classificado, há algumas valências que têm que ser mantidas nele, na sua perspectiva histórica, de musealização. Um espaço também que comporta algum lazer, tudo isso está previsto. E, portanto, esperemos que, de facto, seja dado um destino a um edifício nobre da cidade que tem que deixar de estar no estado em que está. Pedro, fosses muito rápido, breve neste assunto. Sim, muito rápido. A minha posição sobre a confiança é pública, é conhecida. Eu entendia e entendo ainda hoje, ainda que o seu destino comece a ficar com um recorte cada vez mais claro, e ainda que a necessidade de estruturas de alojamento, nomeadamente no serviço à Universidade do Minho, sejam absolutamente fundamentais, e todos reconhecemos a escassez que hoje subsiste, mas eu entendo que a Fábrica Confiança era, de facto, pelo edifício que é, pelo histórico, pela zona da cidade em que está inserida, pelo projeto que para ali foi desenvolvido, pelo concurso de ideias que para ali foi desenvolvido, pela multiplicidade de associações que deram contributos para o desenho final daquele projeto, aprovado em algo que não é muito tradicional por todos os vereadores na Câmara Municipal, porque o projeto para a Fábrica de Confiança foi votado por unanimidade e aclamação na Câmara Municipal, com o apoio do vereador à altura da oposição, Ricardo Rio, e eu acho que uma cidade, e já o disse, e esta é a nota, entendendo que não tendo sido possível ser assim, a questão de não ter sido possível, eu acho que foi uma forma muito teimosa e muito pouco aberta desta maioria, porque nunca quis discutir com os players culturais, nunca quis discutir com outras forças vivas da cidade se haveria ou não viabilidade, e essa é a maior crítica, é que se disse sempre que não havia viabilidade, mas nunca houve real abertura para discutir soluções de parceria, soluções de envolver outros parceiros, de envolver outras instituições, de envolver outros players, e chegarmos ao fim e dizer é possível ou não é possível. Mudou-se de opinião, entendeu-se que não era esse o caminho, tudo certo, são as escolhas políticas. Eu acho que se perde uma oportunidade histórica e acho que no desenho daquilo que era um projeto, e que é um projeto e uma ambição de capital europeia da cultura em 2027, a Fábrica de Confiança teria sido e poderia ter sido um hub cultural e uma casa da criatividade que eu acho que deixaria marca no nosso território, no nosso conceito. Falta aqui dizer uma coisa. Muito rápido, João. Senão não temos sem querer tempo, aqui contrariar o Pedro. É que já está o tempo já isto está a dizer o Pedro, poderá ter alguma lógica, mas de facto nunca ninguém apresentou nenhuma modalidade de financiamento para a confiança que não passasse pelos fundos comunitários. Quer dizer, nunca ninguém... não é verdade isso, quando dizes, Pedro, quando dizes que não, o que é que impediu as pessoas de apresentar soluções? Joaquim, não é verdade. Podiam ter... Mas deixa-me te responder. Não, para que não também, mas deixa-me só dizer o seguinte. As pessoas podiam ter apresentado soluções. Tem que ser muito rápido, senão... Está bem, mas nunca há Joaquim, não é verdade, não é verdade. No quadro da... Deixamos isso para outra oportunidade. Dê-me só 30 segundos ao Sr. Diretor. Na altura em que houve todo aquele levantamento popular sobre a confiança,
foi formado um movimento cívico, Foi. que eu não me lembro o nome, não sei se era Plataforma. Confiança, Plataforma Que era uma pela banda Confiança. cultural. Que depois Cultural, mas que tinha envolvidas um sem número de associações, instituições, inclusive é uma fundação, Sim. e foi pedido à Câmara, e isso foi também público, publicado, e é o que é, para discutirem a possibilidade de um modelo de financiamento partilhado com estas instituições Não estão todas. apresentado. Não, nunca foram recebidos. Não, mas podiam tê-lo apresentado. Nunca foram, não. Se pede uma audiência, Pedro. ao meu caro Joaquim, se eu te pedir Pedro. uma audiência a ti como Presidente da Câmara para ir discutir o modelo, para pormos A em cima da questão- mesa a questão- as questões, e tu nunca me abrires a Não, porta, não. tu que és o Não, homem que tem a chave, é muito complicado. Do que ponto haja de vista qualquer tipo de público, discussão. podíamos perfeitamente, esse grupo podia perfeitamente apresentar uma solução financeira que fosse considerada. Com a porta aberta. Não, a com a cidade porta até aberta fechada. Não precisava. A cidade Basta uma até é a conferência cidade de da imprensa. porta aberta. Muito bem, portanto, deixamos não. Pedro, para basta outra uma conferência de oportunidade. imprensa Joaquim, para anunciar uma coisa Joaquim, destas temos que e mais. continuar, não E podemos tudo ficar que por tu aqui. dizes pode ser feito na Escola Francisco Seixas. Joaquim, desculpa, não Não podemos é ficar igual. por Pode aqui. ser Francisco Não é Seixas. igual. não é Pedro? igual, Não é igual. Joaquim, vamos falar um pouco agora sobre a política internacional e a guerra na Ucrânia é, infelizmente, um assunto incontornável. Carlos, o PCP tem tido um discurso que deixa algumas dúvidas em relação à sua posição sobre a guerra na Ucrânia. Eu pedia-te que comentasses o que tem vindo ao lume sobre a posição do PCP, mas também pedia a tua opinião ao mesmo tempo. Bom, E o que pensas sobre o conflito, naturalmente, Sim, não é? eu começo se calhar por aí, porque também é aquela para a qual eu estou mais legitimado para poder fazer a minha reflexão. Eu acho que ninguém pode estar confortável ou indiferente à situação de guerra que estamos a viver no leste europeu. É uma situação absolutamente dramática, condenável, e que deve merecer da nossa parte, e da minha merece, com toda a clareza, o maior repúdio, porque qualquer ocupação de um país soberano, qualquer agressão militar deve, de facto, à luz do direito internacional, ser qualificada dessa forma. A Rússia invadiu a Ucrânia, tem tropas hoje colocadas na Ucrânia, tem procedido a uma intervenção militar com bombardeamentos, com as causas, com as consequências, aliás, que daí advêm para o povo ucraniano, que merece também toda a minha solidariedade. E, portanto, eu penso que, quanto a isso, temos que ser objetivamente claros na condenação a uma guerra que, infelizmente, não começou agora. É uma guerra que tem hoje esta dimensão, porque, de facto, resulta de uma escalada ofensiva da parte da Rússia, mas é uma guerra que surge depois de um golpe de Estado na Ucrânia. Sim, em toda a história o povo ucraniano foi sempre massacrado. Mas, falando neste contexto mais recente, diria assim, nós sabemos que nos últimos 7, 8 anos o governo ucraniano, que resultou desse golpe de Estado, foi também ele causador de bombardeamentos na zona de leste, nas zonas dos chamados separatistas ucranianos. É importante nós termos uma postura nesta fase em que parece difícil encontrar uma saída para esta guerra, mas, como dizia, é importante termos uma clareza também na definição e na afirmação da paz, da via do diálogo, da via diplomática, do cessar-fogo imediato, que penso que também deve ser, de facto, partilhado por todos os agentes políticos responsáveis dos diferentes Estados, para que haja um apaziguamento e não um caminho de ainda maior escalada e militarização, que só pode levar a mais guerra, mais mortes e, obviamente, mais desgraça em toda a Europa. Referindo-me àquilo que são as suas palavras iniciais, das dúvidas ou aparentes dúvidas
Sim, não tem sobre sido. o que tem sido a posição do PCP sobre este Sim, mesmo sobre este conflito. no Parlamento Europeu. Não é? Sim, vejamos, eu quero-vos dizer que este é um assunto que não é fácil, portanto, com toda a clareza, também. Porque nem sempre as posições do PCP são aquelas que resultam das vozes do PCP. E muitas vezes fala sobre aquilo que se diz que são as posições do PCP. E eu admitindo... Mas são porque, posições individuais e não consultadas pelo próprio partido? Não. Vejamos, há comunicados oficiais do PCP sobre o assunto. Houve um que saiu antes da invasão e há outro que sai já depois das tropas russas em presença no Estado ucraniano. O primeiro é um comunicado que, obviamente, ainda não falava da agressão militar, porque ela ainda não tinha ocorrido, e fazia uma perspectiva de contexto, avaliando toda a pressão militar no leste europeu, que, como sabe, também não é de agora. Isto leva décadas, não é? Nomeadamente identificando a política expansionista da NATO, dos Estados Unidos, e é uma posição política de contexto. Depois da invasão, o PCP tem um comunicado em que classifica o regime russo como um regime capitalista, em que critica Putin, em que apela às negociações e defende a via diplomática para a resolução desta guerra com um cessar-fogo imediato. E isso, é claro, está no comunicado do PCP. Temos também, para além disso, várias declarações públicas por participação de dirigentes do PCP em alguns espaços de informação nas televisões. Eu quero recordar, por estes dias, João Ferreira, um rosto, talvez aquele que hoje aparece mais vezes nas televisões em nome do PCP, portanto a falar pelo PCP, para além, obviamente, do seu secretário-geral, Jerónimo de Sousa, disse com todas as letras que o PCP condena a invasão, condena a intervenção militar russa e os danos que está a causar e afirma a sua solidariedade com o povo ucraniano e a afirmação pela paz, pela luta pela paz, defendendo que, e é aqui que muitas vezes se introduz a confusão, não é com mais armas, com o reforço militar dos Estados da União, com o reforço da presença da NATO, que nós vamos alcançar a paz. Pelo contrário. E é aqui a grande divergência, porque há quem entenda, e é aquilo que a resolução que foi aprovada no Parlamento Europeu por estes dias, que os deputados do PCP votaram contra, que essa resolução dizia que apontava o caminho de mais financiamento para o armamento, mais presença militar, mais sanções, e entenda-se, eu também sei que é um assunto conturbado, porque as sanções aparentemente são para o Estado, e a Rússia que sai penalizada, mas quem sofre é o povo russo, e nós também temos que ser solidários com o povo russo. Muito dele está nas ruas a lutar pela paz contra a agressão militar russa. Também é bom que se diga isso, porque também é uma realidade que nós sabemos existir. Pelo próprio regime. Não percebi. E a ser detida pelo próprio regime. E a ser detida pelo próprio regime. E permita-me também já agora uma clarificação, porque temos visto muitas coisas que eu acho que passam o limite de toda a razoabilidade. Sabemos, é um espaço comum, fala-se muitas vezes que a primeira vítima da guerra é a verdade. Eu não sei se é a primeira ou não, porque isso será mais sofrível, mas a verdade está sempre em causa num cenário de guerra. O que eu queria dizer sobre isto é que os comunistas portugueses têm um património da luta pela paz e contra a guerra muito grande mesmo. Contra a guerra no Iraque, no Afeganistão, na Jugoslávia, nos Balcãs, na Síria, na Líbia, e muitas vezes sozinho. E eu não tenho a mínima dúvida que hoje o sentimento que corre nos comunistas portugueses é de urgência de pôr termo a este conflito e, ao mesmo tempo, mas isso é certamente garantir... a vontade de todo mundo, não é? Sim, mas muitas vezes passa-se a imagem que essa não é a vontade do PCP. Temos visto aí capas de jornais como se Putin fosse comunista e como se a Rússia fosse a União Soviética. A União Soviética acabou há mais de 30 anos. Putin...
o Putin é tudo menos comunista. O Putin, o regime de Putin persegue os comunistas russos. O maior partido da oposição na Rússia é o Partido Comunista da Federação Russa. Mas isso não pode levar as pessoas a pensar que o PCP tem saudades da antiga União Soviética? Não, pelo contrário, é aquilo que eu estou mesmo a acabar de dizer. Quer dizer, a posição tem sido clara e, eventualmente, peca por ser mais completa, na minha opinião. Porque não fala apenas, e permitam o apenas entre aspas, porque nós não estamos a falar de coisa pouca, estamos a falar de um conflito que tem significado muitas perdas, perda de vidas, de desgraça, de refugiados, milhões de refugiados, e isto não é de ânimo leve que podemos encarar. Mas aquilo que o PCP tem dito tem sido mais do que isso. Tem sido um apelo para que, de facto, se caminhe para um mundo onde a paz seja, de facto, consagrada. E, honestamente, não me parece, e eu gostava também de ouvir a opinião dos meus amigos aqui no debate. Temos que terminar. Só eu gostava de perceber se alguém acredita que a solução para este conflito é, de facto, enviar armas, como o governo português fez, para a Ucrânia, reforçar a presença militar da NATO na região, aplicar mais sanções sobre o povo russo, se isso nos leva à paz, um apaziguamento das relações entre aqueles Estados, ou se, pelo contrário, vai, de facto, deitar mais gasolina na fogueira e vai traduzir-se em mais guerra, em mais conflito e em mais vítimas, que essas, sim, muitas vezes são muitas vezes, sempre, o mal maior dos conflitos armados e das guerras. Tá, obrigado, Carlos. Joaquim, temos pouco tempo, já devemos ter terminado. Vou tentar ser o mais possível, vou tentar ser o mais tem que ser, tem que ser. Que esta solução para mim, mas há duas ou três coisas aqui que falou o Carlos Almeida, com todo o respeito por ele, não posso deixar passar. A primeira é dizer que houve um golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Ora, o que houve foi uma deposição, por vias legítimas, de direito constitucional ucraniano, do presidente Yanukovych, quando ele pretendia deixar ou anular um pré-acordo de comércio livre com a União Europeia, onde a Ucrânia poderia transitar e comercializar bens sem pagamento de taxas aduaneiras e direitos aduaneiros. E, portanto, o povo ficou tão revoltado com isso que os organismos políticos da Ucrânia depuseram o presidente, fizeram eleições livres, com participação de 100% dos eleitores. Menos os russos. Sim, mas está bem, mas eram 100%. Está bem, não. É uma população considerável da Ucrânia. Os russos não votaram, não puderam votar. Isso não é democrático. Pronto, mas foram 60% da população. Pronto, então ficaram... Mas concorda comigo, não é democrático. Eu posso não ser democrático, mas votaram 60% da população. Sim, mas se não se permite a uma parte da população votar, porque se proíbe... Não alteraria o resultado, foram 60% de votantes, foram 60% de votantes, e desses 60%, 73% votaram no atual presidente. Não está em causa o resultado da votação, eu só estou a assinalar, porque acho que é um caso portanto, grave, não se vai pegar nisso. Pronto, está bem, mas não é por isso que o processo foi ser democrático. Em Portugal tivemos uma abstenção a rondar os 50%, menos um bocado, por outras razões, evidentemente. Mas isso é opcional, não foi porque pronto, mas não tiver, está bem, mas assim, eu concordo que seria ideal que os russos votassem. Mas isto não ia alterar o resultado da votação, nem ia resultar a escolha. Agora, o que é que acontece muitas vezes? Nós não podemos esquecer, quando houve a queda de Berlim, isso em Portugal, que vocês têm de ser lembrado, vieram muitos ucranianos aqui para a Europa. E, portanto, talvez a partir dessa altura, quando chegaram à Ucrânia, quando voltaram para a Ucrânia, viram que havia um mundo civilizado, desenvolvido, onde havia democracia, onde não havia só partido único, onde havia autopromoção do indivíduo, cada pessoa podia fazer o que quisesse da sua vida, sem o apoio totalitário por parte do Estado, e com certeza que preferiram esse modelo. E qualquer povo tem de ter as suas escolhas, qualquer povo tem de ter o seu destino. E, portanto, a Ucrânia tem todo o direito de escolher o seu destino. Quem não tem direito é a Rússia. Sem dúvida, Joaquim. Agora, Carlos, ainda bem que a NATO está onde está. Porque se a NATO não estivesse onde estivesse, se a NATO não tivesse, não tivesse sido, o armamento da NATO não tivesse sido colocado em países limítrofes da Ucrânia, onde irá esta guerra? A NATO é uma organização de defesa preventiva, nunca atacou ninguém. Quando fez, foi sobre a égide do Conselho das Nações Unidas. Do Conselho das Nações Unidas. Nunca fez. Entidade responsável por ofensivas militares nas últimas décadas. Nunca fez. Não há outra. Não há outra. Quando fez, podemos discutir cada caso,
Não há outro. Mas podemos cada caso. Fica para o próximo programa. Mas é preciso ver quando o fez, foi sempre sob a égide das Nações Unidas. Ok? Provocou E ainda bem que estão onde está, e eu também não conheço. Centenas de milhares de Quando me mortes. dizem, quando vêm dizer que são a favor da paz, eu também sou a favor da paz, mas quando dizem que é assim, que é um Estado que está a ser atacado brutalmente por um Estado superior, que não se pode armar esse Estado, fazer uma contraofensiva, gostava de saber que estavam à espera que se dessem flores em vez de armas, se o Sr. Putin para ir à guerra. Não, mas Esse é que é o problema, não cara. achas que não deve haver espaço para as negociações? Acho que sim, mas o que não É quer, isso, mas o que não quer com toda a dizer que a simplicidade. Ucrânia não tem que ser armada. Não é? Ainda bem que a data está onde está, ainda bem que alguns países, de alguma maneira, estão a armar a Ucrânia. Vamos ouvir o Pedro. Mas não achas que isso vai agudizar e que vai escalar Olha, pode agudizar, conflito? mas também se não enviasse, agudizaria na mesma. Porque ao menos os ucranianos podem se defender. Eu Vamos ouvir o Pedro. Eu creio que nós não queremos que a guerra alastre. Está bem, acredito. Pedro, Bem, eu antes peço que mais, seja mais rápido. Mais Eu breve. antes de mais, e até porque não me surpreende, saúdo a unidade e o repúdio da guerra e a unidade em torno daquilo que são os valores da paz, aqui há esta mesa também. E eu acho que esta é uma questão muito difícil. Eu percebo o que Carlos Almeida diz, e do ponto de vista ideal era assim que deveria ser. Nós não enviávamos, os países não enviavam mais tropas, mais material bélico, mais armas para a Ucrânia, e a Rússia, bondosa, e o Sr. Putin, equilibrado, baixava a ofensiva e vinha para um diálogo sério e franco para tentar pôr fim ao conflito. A questão é que é um diálogo muito difícil, é um equilíbrio muito difícil, porque o que se tem visto é uma resistência brutal da parte da Ucrânia, com muita gente, hoje estima-se que sejam mais os populares a combater do que os membros do exército, o que diz muito do cariz desta guerra, em que um povo se une na defesa da sua soberania, da sua autodeterminação, da sua identidade, e eu tenho algumas dúvidas sobre a forma como isto poderia ser feito de outra forma. Eu tenho sempre dificuldade em analisar a guerra, porque a guerra é a antítese da racionalidade, a guerra é espaço de todas as loucuras, espaço de pensamentos muito retorcidos, de não valorização da vida, não valorização do sofrimento, não valorização das pessoas. E, portanto, eu deixo uma mensagem muito singela, que é que no quadro de algum diálogo e no quadro de algum bom senso que no calor de um conflito seja possível encontrar, que se encontre uma saída para este conflito armado, que acho que é isso que todos desejamos. Obrigado, Pedro. Pela nossa parte, Não há um minuto final? Não, hoje não temos tempo para isso. Resta-me agradecer ao nosso convidado, ao Carlos Almeida, Eu que agradeço. ao Pedro Sousa Muito gosto. e ao Joaquim Barbosa. Foi um prazer. Foi o Tríade 4 desta semana. Despedimos-nos com os desejos de que a paz regresse rápido e firmemente. Até ao próximo programa.